Oi, eu vou falar mais um trecho desse livro, Uma Viagem à Rota da Acupuntura, do Dr. Hong. Vamos para pelo menos umas 3 partes aqui do capítulo da viagem à China. Agora a parte dos livros de edição interna. Os livros antigos e os ensinamentos sobre a cultura chinesa nem sempre eram encontrados com facilidade. O Estado vigiava tudo para não deixar vazar para o exterior os conhecimentos chineses. Os livros de edição interna, ou seja, livros proibidos para estrangeiros, eram publicações consideradas de interesse estratégico nacional. Em geral, esse tipo de livro relacionava-se a conhecimentos técnicos, militares ou de segurança nacional. Normalmente, um impresso na capa os indicava como especiais e o acesso a eles era restrito. Esse procedimento era ditado pela preocupação em manter uma parcela do conhecimento científico e cultural apenas nas mãos dos chineses nativos. Era uma forma de instruí-los melhor, comparativamente aos estudantes estrangeiros. Havia momentos durante o estágio em que éramos convidados a deixar a sala de aula, e apenas os alunos chineses ficavam no recinto. Para a política do hospital, era certo instruir melhor seus compatriotas do que os estrangeiros, apesar de nós pagarmos para estar ali. Era possível encontrar muitos livros e artigos nas bibliotecas dos hospitais, mas só me permitiram entrar na biblioteca da primeira clínica onde fiz estágio. Nos outros hospitais, meu acesso foi proibido. Ninguém me respondia quando eu perguntava onde ficava a biblioteca. A saída foi comprar livros no sebo, onde não havia vigilância e minha fisionomia não levantava suspeitas. Os livros eram muito baratos, em média custavam entre 1 e 2 yuan, o equivalente a $1 na época. As tiragens eram feitas com papel fino das folhas de jornal, tinham pouca qualidade e, de salvo algumas exceções, capa dura ou edições especiais. E como minha grana era curta, meu passatempo preferido acabou virando garimpar as livrarias e comprar quantos livros pudesse ter, principalmente sobre o tema acupuntura. Em caso de dúvida, comprava para não perder a oportunidade. Às vezes consegui encontrar algo muito raro e especial. Foi assim que achei uma coleção de livros no século XVII sobre acupuntura. Essa coleção ainda hoje é a minha favorita. Outra alternativa era a biblioteca municipal, onde o controle ideológico era mais brando e conseguia-se dar um jeitinho. Eu inventava que era médico do hospital e tirava a fotocópia dos livros com uma nota para o hospital. Naquela época, o custo do xerox equivalia à metade do salário de um médico. O diretor ideológico. Aos poucos fui tentando quebrar o gelo entre os meus colegas. Eu sempre chegava ao hospital com algum agrado, um salgadinho ou balinhas, e distribuía-os para os colegas. Às vezes eles agradeciam, outras recusavam, mas eu insistia e cumprimentava todo mundo todas as manhãs, mesmo que elas não me respondessem. Antes de mim, houve 2 alunos japoneses nesse estágio que não aguentaram nem um mês do curso. Tamanha era a segregação no hospital. Depois de um tempo, comecei a reparar que quando o diretor político do hospital não estava por perto, os colegas e professores se aproximavam de mim. Quando o homem voltava ao recinto, o ambiente esfriava novamente. Concluí que o problema não era comigo e senti-me mais bem acolhido, apesar da distância que todos mantinham de mim. Tive a ideia de organizar alguns passeios com os meus colegas de estágio e funcionários no fim de semana. Como não estaríamos no ambiente de trabalho, poderíamos deixar as formalidades de lado. O diretor vetou. Foi terminantemente proibido socializar com os chineses do Brasil, mesmo fora do ambiente de trabalho. Um figurão como ele era encontrado em quase todos os estabelecimentos da China, desde hospitais até hotéis. Tudo naquele tempo era propriedade do governo socialista. Se um chinês entrasse em conflito com alguma autoridade como ele, a situação ficava registrada em seu prontuário de cidadão de boa conduta, uma espécie de ficha criminal de causas leves. Essa notificação poderia causar dificuldades até mesmo quando a pessoa pretendesse alugar uma casa. E para piorar, a notificação era hereditária. Até os filhos do infrator teriam problemas. Geralmente, os diretores eram oficiais do exército aposentados, realocados para o cargo de supervisão. Confesso que às vezes eu abusava da paciência desses figurões, quando resolvia aparecer nas reuniões políticas semanais do hospital, só por curiosidade. Afinal, todos os chineses iam e eu me sentia na obrigação de ir também. Em um desses encontros, o dirigente apontou para mim diante do auditório lotado e disse que eu era um péssimo exemplo de cidadão para todos eles. Vejam o Dr. Hong, por exemplo. O Dr. Hong chega todo dia com uma camisa nova, ele gasta dinheiro, não sabe economizar, nunca passou necessidade como o povo chinês. Ele é um péssimo exemplo, é o típico homem capitalista. Aquilo me tirou do sério, levantei a mão pedindo a fala, ele permitiu. Comecei explicando a minha rotina de exercícios toda manhã e, portanto, trocava de camisa todos os dias.
Depois contei a minha situação no hotel, onde não havia lavanderia para secar as camisas e por isso eu precisava de mais de 2 camisas. Não me contive e desabafei. Sabe do que mais? Vocês reclamam que não há emprego para os jovens nesse país, pois se cada chinês comprasse mais uma camisa, haveria necessidade de mais produção de camisas e mais postos de trabalho seriam abertos. Se o sujeito consome mais, o país dele cresce com isso. O palestrante ficou vermelho de raiva e disse resoluto: saia! Por 2 botões. Eu nunca mais pude entrar na aula política. As suspeitas da minha má influência se concretizaram em definitivo com aquele episódio da palestra. Mas, por outro lado, ganhei o respeito de muita gente que se sentia desgostosa com os mandos e desmandos do diretor político do hospital. Inclusive, acabei me tornando uma espécie de ouvinte e conselheiro de queixas contra ele. Em outra ocasião, cheguei a ser denunciado para o diretor do hospital por má conduta porque havia aberto 2 botões do meu jaleco de algodão para atender os pacientes. O diretor me chamou em sua sala. Chegando lá, ele disse que um médico de respeito não poderia atender tão desaprumado. Eu então convidei a autoridade para sair debaixo daquele ventilador e me acompanhar até a sala de exames e acrescentei: quero ver o senhor não abrir a camisa lá no meio do povão. Funcionários de conduta irredutível geralmente eram oficiais do governo e não estavam acostumados a serem contrariados. Eles ficavam possessos, mas não podiam fazer nada contra mim. Afinal, o hospital precisava do meu dinheiro e eu pagava $400 mensais para aquela instituição. Sem mencionar a tal política da boa vizinhança com os compatriotas de Taiwan. Eu praticava os meus excessos porque sabia e muito bem que estava blindado de qualquer retaliação. Tempos de despedidas. Apesar da campanha do diretor, fiz bons amigos no Brasil, no hospital. Como um casal de médicos chineses que não falavam o cantonês e estavam também um pouco isolados. O marido tinha ótimas noções de acupuntura e foi meu professor mais próximo. Também fiz boas amizades com a turma do Kung Fu. Aos poucos, adaptei-me à vida de um médico chinês comum, e quem me visse depois de alguns meses não imaginaria que eu fosse um chinês do Ocidente, um banana, como diziam. Na China não existe o costume de pedir carta de recomendação a um professor para ser aceito em outra instituição de ensino. Pelo contrário, se um professor tomar conhecimento de que o aluno quer cursar a mesma especialidade de outro lugar, ele supõe que o aluno considera seus ensinamentos ruins e insuficientes. Portanto, quando a notícia de que eu gostaria de estudar em Pequim vazou em Guangzhou, alguns mestres ficaram magoados comigo. Alguns dias mais tarde, meu tutor me procurou no ambulatório para conversar e no mesmo instante senti nele a tentativa de me desencorajar da ideia. Com certeza, alguma coisa havia sido dita a ele. Percebi que não seria nada fácil conseguir novamente ser aceito em alguma instituição. Essa impressão mais tarde se confirmou. No final do estágio no hospital, eu havia procurado meu tutor e lhe contei sobre o meu desejo de estagiar em Pequim. A princípio, me olhou com reprovação, mas pacientemente expliquei-lhe o mal-entendido. Disse que tinha apenas 2 anos de visto e que meu tempo na China precisava ser aproveitado ao máximo para o aprimoramento dos estudos. Ele me ouviu com atenção, entendeu meus argumentos e, apesar de não concordar completamente comigo, disse que faria o que estivesse a seu alcance para me ajudar. Eu estava satisfeito e grato pelos ensinamentos recebidos, porém, se eu estudasse em mais instituições, teria mais e melhores qualificações. Pequim é mais famosa que Guangzhou, e estagiar lá seria mais profícuo para o meu currículo. Na véspera da partida, fui até o hospital e me despedi de cada um dos colegas e professores, até sugerindo um jantar de despedida, mas a festa foi votada pelo diretor político do hospital. Também disse adeus aos meus amigos do Kung Fu. Contei sobre a minha viagem para Pequim e falei sobre o meu interesse em outras vertentes da acupuntura. Revelei também minha profissão e todos ficaram surpresos. Achavam que eu era filho de algum figurão de Pequim, como já suspeitava. Não queria enganá-los, mas por questão de segurança foi mais prudente a fazer. Havia pedidos e mais pedidos de produtos importados, já que eu só tinha autorização para comprar determinadas mercadorias estrangeiras nas lojas da amizade. Se descobrisse minha identidade, eu acabaria virando o muambeiro oficial dos colegas do Kung Fu. Antes da viagem, pedi autorização de partida ao ministro Lou Tie, responsável pelo Jiaoban de Pequim, uma obrigação burocrática quando se viaja para regiões politicamente sensíveis, como Tibete ou territórios militares. Era também obrigatório avisar as autoridades no caso de querer residir ou estudar em outra cidade. Qualquer pessoa interessada deveria pedir uma carta de recomendação, fornecida pelas autoridades competentes da cidade de origem para que pudesse ser aceita no novo destino. Daqui a pouco a gente continua.